A música é um território onde emoção, autoria, técnica e cultura se misturam. Mas nos últimos anos, todo esse universo vem sendo reconfigurado pelos algoritmos e pela inteligência artificial. Hoje, artistas reais dividem espaço com vozes sintéticas, melodias são sugeridas por IA e bandas que nem existem acumulam milhões de plays. Tudo isso leva a gente a algumas perguntas. Quando o processo de criação é compartilhado com uma máquina, quem é o autor? E o que a gente ganha com essa parceria, com esse feat? Essa foi a discussão que o The Summer Hunter Vozes levou para a edição deste ano do Rio Innovation Week, a maior conferência global de tecnologia e inovação, que aconteceu entre os dias 4 e 7 de agosto no Pier Mauá, no Rio de Janeiro. Por lá, Ricardo Moreno, fundador do The Summer Hunter, conversou com dois nomes que vêm ganhando cada vez mais espaço no cenário musical. Júlia Mestre é cantora, compositora e instrumentista, e tem uma das vozes mais marcantes da música brasileira atual. Além de ter sido integrante da banda Bala Desejo, com quem venceu o Grammy Latino de Pop Contemporâneo há 3 anos atrás, com o álbum Sim, 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 ela lançou esse ano seu terceiro trabalho solo, o Maravilhosamente Bem. A Júlia também é uma compositora afiada e já escreveu diversos hits de outros artistas, como Love Love dos Gilsons. Pietro Reis é produtor de conteúdo, curador musical e um dos nomes por trás da construção de pontes entre cultura, som e comportamento nas redes. A curadoria do Pietro revela artistas, estilos e tendências que ajudam a entender onde a música está e para onde ela pode ir. Recentemente, ele lançou um podcast e videocast, o Segue o Som, por onde já passaram nomes como Lineker, Marcelo D2 e os Garotinho. Obrigado, Júlia. Obrigado, Pietro. Júlia, vamos começar? Dá para criar sem IA hoje em dia? Ou qual é a tua relação com a IA? Me conta. Assim, acho que é importante dizer antes de tudo, né? A gente está falando muito de tecnologia aqui e, tirando eu, que tenho um papel, não estou com o celular, mas está impresso, temos duas pessoas com 2 cadernos cheios de anotação. Eles, de fato, estudaram para estar aqui e escreveram à mão. Então, acho que o papo vai ser bom e curto o tempo que a gente tem. Me conta, Júlia, o que você descobriu essa semana, então, pensando e pesquisando sobre esse assunto? Bom, primeiro, muito boa tarde, né? Prazer, me chamo Júlia Mestre. Agradecer demais, Ricardo Moreno, pelo convite. É uma honra. Eu já estive muitas vezes no palco, mas é a primeira vez aqui no palco palestrando, trocando uma ideia. E uma honra aqui dividir o palco com o Pietro Reis também. Recentemente eu vi um vídeo seu exatamente falando sobre música e inteligência artificial. Eu achei muito interessante, você me botou para me questionar sobre muitos pontos. E não imaginaria que semanas depois eu estaria no palco com você dividindo essa fala. Bom, antes de começar a trazer qualquer assunto, eu queria falar também que aqui é praticamente um debate filosófico sobre o tema, né? Aqui não há verdades também, é mais uma junção de opinião e de trazer um pouco de informação também sobre o que a gente tem estudado sobre o tema. A tecnologia realmente na música, e não só na música, né? Em diversos temas, ela tem caminhado feito como um trem-bala. E a gente vai tentando acompanhar, então, o que ela vai acontecendo a cada dia que passa. É uma novidade. E, principalmente, eu acho que o tema que eu vou tocar aqui hoje é sobre a questão da legislação e dos direitos autorais também da música, que é algo que acaba chocando um pouco quando a gente quer tratar de inteligência artificial. Porque eu sou uma artista jovem e me vejo criando nos dias de hoje. E exatamente por estar atualizada e vivendo o tempo contemporâneo, eu sinto que eu tenho que estar aberto também para as novas tecnologias, né? Já diria Darwin também, né? A lei de sobrevivência, a lei da adaptação. E assim como a indústria da música vem vivendo diversas adaptações, a inteligência artificial não deixa de ser diferente por conta disso, né? Mas eu acho que, principalmente, a gente tem que falar sobre a busca de defesa do direito autoral e o estabelecimento de precedentes cruciais sobre o uso de obras protegidas. Bom, vou passar a fala aqui também para o Pietro, mas a gente vai falar um pouquinho exatamente sobre isso. O que está acontecendo da inteligência artificial e como ela atravessa o direito autoral do artista, do cantor, e como que a gente pode encontrar talvez uma possível solução e quais são os casos que estão acontecendo, que estão afetando o criador no mercado econômico também, porque é um mundo sobre dinheiro também, produtividade, e quando afeta o capital é um assunto muito sério. Então, a gente vai tocar já nisso. Muito bom. Eu acho que vai ser realmente curto o tempo. Eu já quero voltar para isso, e eu me dou conta agora que a gente tem
dois pontos distintos do mercado aqui, né? Uma artista e alguém que escreve sobre artista ou pesquisa, produz, escreve, eu acho que é reduzir o trabalho de jornalista musical que você faz. Mas a minha pergunta é, como curador, jornalista, crítico, formador de opinião, você conversa com muitos artistas, entrevista muitos artistas, você percebe, não como um produtor musical, mas como alguém que está conversando com muita gente, uma mudança de atitude neles em relação... Você contou recentemente a história do Jorge Aragão, do próprio D2. O que você percebe no processo criativo deles e na abertura deles com essas novas tecnologias? Salve, Ricardo. Salve, Júlia. Muito prazer estar aqui, falar com vocês. Estou muito feliz. Esse exemplo do Jorge Aragão é muito interessante. Eu estava no Prêmio da Música Brasileira, entrevistando o Jorge. E aí, no meio da entrevista, eu falei: Jorge, eu sei que você é muito ligado em tecnologia, né? Ele olhou pra mim e ele fala: esse sábado eu chorei com o ChatGPT. Aí eu falei: como assim, Jorge Aragão? Me conta. Aí ele falou: eu comecei a simular, eu comecei a me abrir para ele, conversar, fiquei emocionado e até criei uma música sobre essa relação. Ou seja, os artistas estão, sim, muito antenados e curiosos para conversar, para entender a inteligência artificial. Mas eu acho que a gente não pode romantizar, né? Eu acho que esse limite de até onde vai, o quanto pode usar, acho que vai ser o maior debate que a indústria vai ter nos próximos anos. Porque limitar 100% eu acredito que não vai ser possível. Mas, ao mesmo tempo, liberar totalmente pode gerar confusão. A gente tem visto casos recentes que as pessoas já não conseguem mais distinguir o que é inteligência artificial, o que não é. Então, assim, no Caju mesmo, da Lineker, ela abre o álbum com inteligência artificial, que o álbum é como se fosse um plano sequência, saindo de Tóquio até chegar em São Paulo e tudo mais, e aí ele abre num aeroporto, e aquilo ali é inteligência artificial. Então, assim, na minha opinião, o álbum mais relevante dos últimos tempos tem inteligência artificial, mas é como ferramenta, e é o que eu acho que eu defendo. Porque eu mesmo não tenho tantas conclusões. Eu acho que a inteligência artificial precisa ser uma ferramenta, um recurso, não o fim. É como eu vejo. Muito bom. Acho que é a diferença entre um jornalista usar um ChatGPT e ele não simplesmente copiar e colar, mas ele fazer uma avaliação crítica do que foi entregue, né? Falar, realmente, me trouxe um caminho que eu não pensava, e eu entendo com a música, eu sou jornalista, não sou músico, então quero que você me responda, de você, quem sabe, usar plataformas como Suno, ou outras que criam melodia e tal, e falar, uau, realmente essa batida foi ele que criou, mas eu posso usar para alguma coisa. Você trouxe um pouquinho aqui no começo da conversa o lance de direito autoral, né? Quero te deixar à vontade para falar sobre isso, sobre tua pesquisa, mas entender também se a tecnologia, de um modo geral, não só a IA, né? E está ficando um pouco chato. Acho que o assunto de IA daqui a pouco vai ser que nem a internet, né? Ele vai estar presente na nossa vida e ninguém mais fala, tem IA ou não tem IA. Mas de que maneira a tecnologia influencia o teu trabalho, a tua criação artística? Bom, eu acho que é legal também compartilhar um pouco da informação, assim, para também quem, assim como eu, antes também de ser convidada para fazer a palestra, não tinha muita noção também dessa ambientação, que é o cenário da música hoje em dia. Assim, existem duas principais startups de música gerada por inteligência artificial, que uma é a Suno e a outra é a Udio, e por aí vai. Existem muitas outras. Por exemplo, você faz um comando para a plataforma e aí ela já te entrega de volta packs de acordes musicais feitos com diversos estilos musicais. E a versão mais atualizada dela, por exemplo, ela pode te entregar já uma voz com uma emoção pedida. Você pode pedir para que ela te traga um sentimento apaixonado. E a Suno, no outro caso, ela tem uma plataforma que, quando você entra nela, ela tem uma ferramenta chamada Style, que ela recolhe o DNA sonoro de uma música que você envia de referência, e aí ela faz uma nova versão de uma música completamente inédita a partir da referência da música que você enviou para ela. Acontece que, quando você entra nessas plataformas, vem uma página que é o direito de uso de termo, né, sobre essa página, quando você envia uma música para ela. E aí, essa que é a grande chave que acontece dessas páginas. Elas já, com um termo escrito em inglês, elas escrevem
que você automaticamente está liberando o envio das canções que você está usando para fazer referência, e ela simplesmente tem direito 100% de poder editar, excluir o que ela bem entender, refazer o que ela pretende, e que ela pode usar a sua música como estudo da máquina para ela poder gerar, então, novas canções. Desculpa, eu acho que eventualmente comercializar também, né? Aí monetizar em cima da tua criação artística. Sim, exatamente. E aí é isso que pega, porque a ideia em si, ela é interessante quando ela pega uma música para você poder estudar e poder criar uma nova, totalmente inédita. Só que o que acontece é que está chocando que elas pegam essas músicas, por exemplo, um catálogo da Warner, da Universal, da Sony Music e de artistas independentes, sem pedir autorização, sem informar detalhadamente onde ela pegou aquela obra. Quando ela faz uma música nova, ela não explica de onde ela bebeu daquelas fontes e ela não remunera os seus donos. E isso tem afetado extremamente o mercado da música, porque a cada ano que passa, o tamanho do mercado resultado gerado por inteligência artificial tem lucrado bilhões de reais e a balança, por um lado que sobe, desce para o outro. Então, é isso que está acontecendo. Em 2024, o mercado de inteligência artificial ele já rendeu 6 bilhões de reais. Em 2025, esse valor dá um salto para 25 bilhões. Em 2027, a estimativa é que vá para 68 bilhões. E em 2028, 99 bilhões. Ou seja, vai crescer ali 60% do valor gerado de renda de músicas geradas por IA. Só que o que acontece? Na outra ponta, diminui. É uma cerca, a perda de receita dos criadores até 2028 é estimada uma perda de 62 bilhões de reais, o que representa menos 24% do que deveria ser de direito aos criadores humanos. E aí, o que acontece? Esse choque é porque a tecnologia ela avança tanto que a legislação de direito autoral ela não caminha junto. Então, o que tem acontecido é que não há proteção exatamente sobre isso. Então, o que os artistas estão falando é que a previsão é que o Spotify renda também futuras playlists automatizadas, onde músicas por inteligências artificiais dividam ali o mesmo espaço do que artistas, criadores humanos. Só que quando essas máquinas elas usaram o pensamento humano como estudo, aí é que vem a questão. Deveria-se, então, criar um regulamento para que a gente possa andar em harmonia, porque quando usa sem autorização, aí é uma questão bem séria. Eu acho que o Pietro tem algo muito importante aqui para complementar você, mas eu queria fazer um parênteses, um comentário. Quando eu ouço você falando isso, eu vejo um outro risco. A exemplo do Velvet Sundown, que é uma banda que não existe, o risco de daqui a pouco plataformas de streaming criarem bandas que não existem, de modo que você não precisa dividir o lucro nem com as bandas, porque você mesmo está criando todos os tipos de som, também é um risco, né? Saiu hoje na Folha de São Paulo uma matéria, hoje mesmo, à tarde, inclusive, falando sobre inteligência artificial e o caso do The Velvet Sundown. A Júlia trouxe um caso muito interessante sobre esse problema da remuneração. E aí eu queria trazer uma fala da Liz Pelli, que é uma autora que o jornalista brasileiro parafraseia, que ela fala que salvar a indústria da música não é o mesmo que salvar a música. Ou seja, ainda que essas pessoas estejam criando bandas e as plataformas estejam meio que fechando os olhos um pouco ou demorando para regulamentar e estão aprendendo a remunerar, a remuneração não está indo para todo mundo. E é aí que eu acho que mora um dos grandes problemas. Inclusive, ano passado, Billie Eilish, Stevie Wonder, e mais de 200 artistas assinaram uma carta criticando, pedindo a regulamentação da IA. Eu acho que é fundamental que a gente saiba, que o público saiba o que está ouvindo, né? Eu acho que para ontem deveria ter pelo menos um rótulo. Você entra na tua plataforma ali, pelo menos ter um rótulo ali, tipo, isso aqui foi criado por IA. Porque quando você não sabe, eu acho que fica
é um perigo, na verdade, né? Porque a música tem coisas que a inteligência artificial não vai conseguir fazer. Por quê? Porque ela sempre cria, entre aspas, a partir de um banco de dados. Ela é incapaz de inovar. Eu acho que isso é muito importante de trazer também. Por mais que ela traga coisas semelhantes, ela ainda não inova. Então, assim, o papel do artista se torna ainda mais fundamental do que nunca, porque se tudo ficar muito parecido, a gente vai ficar estagnado, né? Quer continuar na conversa, na discussão? O que eu penso, Júlia, e a gente emenda no que o Pietro falou, é que, no fim das contas, essas discussões, a exemplo dessa, a gente corre muito risco de só por capitalismo, né? É quem vai ganhar dinheiro, o artista está ganhando menos dinheiro, quem está rendendo mais. E acho que tem uma coisa da arte em si, e não só da música, das artes plásticas, literatura, que envolve emoção, intuição, envolve teu desejo, independente de ganhar dinheiro, mas de tocar o outro com a maneira que você vê o mundo e com o que você sente. Né? Há o risco de quem está ouvindo, ou lendo, ou consumindo o objeto artístico, ele se emocionar, mas está sendo enganado porque ele foi emocionado por uma criação artificial. Então, eu queria que você me falasse um pouco, deixando um pouco o universo mercadológico, capitalista, que a gente entende, concorda, que é muito importante para qualquer coisa, né? O Pharrell Williams falou um tempo atrás, né, que cultura sem business é uma perda de tempo, ou algo assim, né? E eu entendo, sem ser radical, que é importante você fazer o que ama e ganhar dinheiro para isso, independente de ser música ou fazer tacos. Mas o quão importante é, né, você aplicar a emoção, né, você colocar o que você sente, que você quer passar para os outros, e que isso a IA nunca vai fazer, ou nenhuma tecnologia vai fazer. Com certeza. Eu acho que estilo, identidade, originalidade, ainda assim, é o tempero essencial para um trabalho como quem trabalha na área de arte, né, música, especificamente, que eu venho falando. Mas também, vou dar um exemplo aqui também de pintura, por exemplo. Tem um exercício do Pablo Picasso, que é muito interessante, que ele uma vez fez com os seus alunos, que ele faz um exercício do touro realista com um touro artístico. Ele chega numa aula e ele desenha, então, touro realista, né? Ele mostra que ele faz ali o desenho de um touro realista e ele vai, aos poucos, mostrando que ele vai desfazendo aquele touro real e ele transforma de uma linha só, que são os traços do Picasso, né? E quando ele vai desfazendo ali, ele decupa e mostra para a gente o que é a expressão da arte. Porque ele mostra que os dois são touros, os dois ali são válidos, mas aquela é a identidade dele. Aquele ali é a linguagem que ele tem, é o que torna ele original, único. Então, como o Pietro muito bem falou, se a gente ficar num lugar onde a gente sempre consulta as mesmas fontes, talvez a gente vá caminhando para um lugar totalmente flat ali, sem ápice, sem ter a trajetória do herói, o arco. A gente precisa do processo criativo, precisa dos erros, precisa fazer as tentativas. Eu que venho já gravando discos, acho que só depois do meu terceiro, meu quarto, que eu entendi qual é a minha identidade. Se eu talvez não vir com paciência para tentar ali insistir na trajetória, na tentativa do erro e do acerto, talvez eu vou começar a compartilhar de um pensamento ansioso ali, sem tempo e paciência para o processo criativo. E o erro é fundamental, né? Quantas coisas na música já surgiram a partir do erro. E algo que é interessante dizer, e eu não sei se todos sabem, é que, por exemplo, se você chegar ao ChatGPT e pedir qualquer coisa, ele jamais vai te dizer não. Então, assim, ele vai inventar qualquer coisa para satisfazer você. Exato. Então, a mesma coisa funciona na música. O que ele vai fazer, basicamente, é pesquisar no maior banco de dados possíveis para tentar fazer algo semelhante que você não conheça, mas que não necessariamente é novo. Então isso significa que a gente precisa, mais do que nunca, da expressão artística, porque a música, assim como a arte, é um reflexo do nosso tempo. E se o nosso tempo ficar refém, não dos humanos, o que isso significa, né? Nesse sentido, eu acho que a gente vai sair daqui com mais perguntas do que respostas. Eu queria dividir um trechinho que eu separei dessa matéria da Folha de São Paulo hoje.
O Sérgio Branco, diretor do ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade, especialista em propriedade intelectual, citou um experimento feito por David Cope, conhecido como o padrinho da música de IA. No teste, ele expunha a uma plateia versões diferentes de Vivaldi, uma original, uma criada por um ser humano contemporâneo e outra por IA, todas baseadas no estilo italiano do período barroco. Depois, perguntava qual era do Vivaldi original e majoritariamente as pessoas votavam na que era da inteligência artificial. Ou seja, a gente está chegando a um nível que é quase impossível distinguir o que é real e o que não é. E por isso, de novo, eu vou bater na mesma tecla, precisamos regulamentar. Exatamente. O Pietro falou bem como poderia ser uma possível solução para o futuro. Assim como a indústria alimentícia chegou num jeito de rotular os alimentos, alimento transgênico, com alto teor em sódio, música feita por IA, explícita. Eu acho que essa é uma solução que poderia ser viável. E talvez a gente chegue nesse tipo de regulamentação no futuro. Porque o público, o ouvinte, ele merece saber o que ele está ouvindo, né? A confusão, ela vai atrapalhando, como eu falei depois, acaba refletindo no capital, que é um assunto muito sério, né? Porque não é a máquina que está ganhando dinheiro, é uma startup, é uma empresa que está por trás disso. E aí é um assunto muito complicado, porque tem muitos interesses. E é claro, eu aqui como artista posso ter um olhar mais conservador sobre a defesa de um ponto da criação original. Não é que eu seja contra a inteligência artificial, pelo contrário. Estou muito aberta também para utilizar ela diversas vezes. Mas eu acho que não tem como beber de treinar uma máquina sem que isso também tenha uma remuneração justa. Vocês falaram, né, de um levante de artistas, estaram Billie Eilish e outros 200. Em Hollywood aconteceu a mesma coisa, um levante, uma greve contra, né, algumas práticas desse mercado que eventualmente estava demitindo roteiristas porque usava a IA para fazer o que um cara fazia antes, e algumas discussões de artistas, alguns a favor, a maioria contra, de emprestar, vender ou deixar sua voz ser reproduzida e clonada, inclusive depois de mortos. A gente viu alguns anos atrás uma propaganda que emocionou muito e causou desconforto, que era eles dentro de uma Kombi. A minha pergunta para a Júlia é: você emprestaria sua voz ou você venderia sua voz para ser clonada? E em que circunstâncias? Puxei. Fui pega aqui. Olha... Não precisa ter uma resposta. Como eu falei, assim, eu acho que eu também não me vejo com uma cabeça fechada, porque exatamente estamos vivendo uma era tecnológica e cada vez nos modernizando mais. Mas não pode ser feito o uso sem ter a autorização correta, sem que isso saia fora do meu controle, né? Afinal, estamos falando da minha voz, da minha personalidade, do estilo e do estudo que eu venho criando. Então, caso a máquina eu ceder, tende a haver uma regulamentação. Então... Difícil, né? Difícil. Enfim, mas então opiniões existem para ser mudadas depois. Com certeza. O bom é mudar Quero de opinião. mudar o tempo todo. Eu acho bom. Pietro, você está lançando um podcast, você é super grande, reconhecido nas redes, e está lançando um podcast chamado Segue o Som, e você me contou que você fez questão de duas coisas. Uma era de ter um estúdio, ou seja, receber as pessoas, né? O que aumenta o sarrafo, né? Quer dizer, uma coisa é você entrevistar artistas. Assim como a gente tem a honra de ter a Júlia aqui, uma coisa é falar: Júlia, posso te ligar meia hora? E a outra fala: Júlia, pode vir aqui na sexta-tarde, né? A disposição da pessoa em te encontrar demonstra um interesse e um desejo da pessoa de fato estar presente. E a segunda coisa, vídeo, né? O que você sente de diferente? Eu acho que isso a gente pode ampliar. Acho que a tua resposta ela vai estar embedada, uma resposta que vai ser da Júlia também, dos shows ao vivo, na presença de um artista, de um criador, né? O que muda nessa relação? Bom, você prefere falar com seu familiar à distância ou perto dele, né? Depende do parente, é verdade.
É verdade, isso depende do artista também. Gente, a gente nem discutia a inteligência artificial quando tinha aqueles hologramas do Tupac e da Madonna. Eu não sei se vocês lembram disso, e aí a gente ficava falando, então a gente vai poder assistir para sempre. Aquilo ali tem mais de 10 anos e não vingou, porque tem um motivo. A experiência do ao vivo, ela é única. Então, assim, a experiência da conversa, do toque, das coisas que você só percebe convivendo. Então, assim. Foi por isso que eu optei por algo presencial e isso diz respeito à indústria dos shows também, que você falou aqui, assim, tipo, uma tela é boa para recordar, para lembrar de um momento, mas para sentir a experiência, o som, ver as pessoas, é outra coisa. Eu acho que a gente nunca vai perder o tesão de estar ao vivo, de ver, de sentir. E é isso, isso vai de encontro com a inteligência artificial, porque ela é incapaz de fazer isso, ela é incapaz de sentir o que um humano sente, ela é incapaz de escrever Construção do Chico Buarque, entendeu? Essa sensibilidade, só quem amou, só quem desamou, quem foi corno vai sentir, entendeu? O que eles têm são os registros de quem sentiu e produziu. Mas eles são incapazes, eles, né? A gente fala como se fosse uma pessoa, né? Mas a IA não sente. E é isso, né? É isso que nos diferencia no final das contas. Eu imagino que. Eu quero ouvir você. Você está sem microfone, né, agora? Eu estou dominando o microfone. Eu imagino, quem sabe, o teu maior prazer é fazer show ao vivo, é compor, é gravar. Onde, de fato, toca o teu coração e te emociona? Acho que quando você propõe a trabalhar com arte, é um grande 360, assim. Primeiro, o processo ele é o mais interessante, né? Como eu falei, e que eu defendi muito sobre o processo criativo, é realmente uma trajetória para você entender muito mais sobre o motivo pelo qual você quer trabalhar com arte e o que você defende. Hoje... eu lancei agora meu mais novo álbum, o Maravilhosamente Bem, que é meu 4º álbum de carreira e o 3º solo. E só agora, depois desse processo todo de alguns discos, eu entendi como coloco a minha voz no microfone, como eu apareço na internet também, por hoje a gente viver num mundo muito midiático também. E aí eu fui encontrando a minha pesquisa também como artista na cena. Eu tenho a primeira formação como atriz, antes da música, e venho entendendo que a gente se comunica muito também através da tela, né? Então, essa tem sido a minha pesquisa também. Eu comecei a fazer como pequenas curtas, filmes com personagens e essas ideias, e essa foi a minha ideia de tentar fazer essa relação entre essas aparições na internet, sempre instigando uma criação como se você estivesse vendo um filme por trás, assim, né? E aí eu criei o universo Maravilhosamente Bem. Muito bom, que inclusive vai ter um pocket show às 6 horas, né? No palco principal, aqui a alguns poucos metros. Então, vamos ter Júlia Mestre em dobro hoje. Pietro, você, enfim, eu entendo que você não se arrisca na música, mas se arrisca em estudar e criticar, descobrir e discutir a música. Eu já respondi o que eu ia te perguntar, mas eu quero que você me responda. Você eventualmente se arrisca na música? Ou agora com IA, você tende a brincar? Eu entrevistei um escritor recentemente que era totalmente contra a IA, né, em defendendo muito o que ele fazia, mas ele se arriscava no Suno. Ele estava orgulhoso das composições que ele fazia no Suno. Ele é um escritor, não é um músico. Quero saber qual que é a tua relação como um pesquisador musical com essas plataformas de composição. É aquela coisa, né? Quanto mais você estuda, mais você vê que não sabe nada, né? Então eu não teria coragem de me arriscar. Eu acho talvez fazer algo pra mim. Mas assim, eu estudei música quando novo e tudo mais, mas eu acho que eu vou para um outro caminho, talvez o que vai de encontro com o nosso tema, que é a curadoria em tempos de inteligência artificial, né? E aí a gente entra no mérito dos algoritmos, e vejo que muitos artistas têm sofrido com isso, com essa recomendação baseada em algoritmo, em inteligência artificial. Eu tinha até anotado aqui sobre curadoria. Curadores dão contexto e relevância. Então, assim, eu acho que o papel do jornalismo e da curadoria vem de cuidar, né? Vem disso, assim, tipo, no momento com tanta coisa saindo, com muita coisa que você nem sabe o que é real, o que não é, se faz mais importante
o papel não só do jornalista, mas das pessoas que falam, que cuidam da música, porque quem vê valor nela sabe o quão importante é que o novo venha e não necessariamente atrelado a uma inteligência que não é nossa, entendeu? Então eu brigo muito pelo jornalismo e por um jornalismo que cuida. Acho que é isso. Muito bom. Podemos falar um pouquinho do seu disco e do método de produção dele? Eu ouvi, adorei. Para mim tem muito, assim, sendo muito superficial na crítica, porque eu não sou crítico. Me remete muito a anos 80, ecos de Marina Lima. Eu fecho o olho, parece que eu estou com uma bermuda tactel roxa na praia do PP. Eu entendo que é uma onda de nostalgia, não só na música, né? Mas quem sabe o desejo, eventualmente, de pessoas mais jovens por algo que elas não viveram. E a gente está aqui discutindo uma coisa ultra tecnológica que ainda vai transformar o mundo. Quero saber de que maneira você chegou nessa onda dos anos 80, porque é um desejo seu, era um desejo de certo modo, não necessariamente objetivamente contestar tudo que está sendo feito ou provar para a audiência que aquilo era uma coisa de carne e osso, artística, artesanal. Da onde veio a ideia ou o desejo ou as suas referências analógicas ou digitais? Bom, são muitas... Muitos caminhos me levam para chegar a uma resposta só. O meu projeto, o novo álbum, Maravilhosamente Bem, ele nasceu de uma forma... Eu que sou compositora, sempre fico atenta aos sinais de quando eu vou começar um novo projeto. Eu já estava praticamente 1 ano sem compor. E aí eu passei por um momento pessoal difícil. E aí eu me vi... Eu estava com uma agenda de show muito cheia e estava vivendo aquela dualidade de estar nos palcos, querendo mostrar um otimismo e força e garra, e quando por fora do palco estava com uma ferida aberta, lambendo ali a minha ferida, me sentindo talvez uma fera, onde por as garras, né, mas por dentro aquela ferida acesa. E aí nasceu a primeira composição, e que era exatamente sobre esse desabafo, porque eu tenho um caderninho como esse, e é onde eu faço meu estilo de compor. Eu faço um desabafo feito diário aqui, mas na parte de trás é um ótimo exercício também para quem gosta de compor, se arriscar a música. Na parte de trás eu faço o mesmo desabafo, só que em forma de verso. E aí nasceu a primeira composição assim do disco. E há um tempo atrás eu tinha feito um programa de televisão onde eu fazia uma homenagem de 1 hora na TV para Rita Lee. E aí, como eu já tenho essa veia de esponjinha, eu acho que o jeito dela acabou me pegando, esse jeito sacana que ela tem, de atitude, de misturar uma sensualidade ao mesmo tempo com provocação e atitude, rock and roll. E eu acho que talvez eu possa, sim, ter me influenciado um pouquinho no estilo dela. Mas a música começou assim, nascer de um jeito muito natural. O processo do disco, então, ele foi vindo, então, tentando juntar um pouco da estética do universo, porque, como eu falei, tem esse universo de atriz e misturar com música. Então, eu fui, então, entrando numa, porque o primeiro disco que a gente faz, normalmente, é uma junção de várias composições. Então, vai do primeiro momento que você escreve sua primeira música até o momento que você decide fazer o seu primeiro disco. Mas os discos seguintes, eles se tratam apenas das suas fases, tem um espaço de 2 anos ou 3 entre um e outro. Então, eu acabo escolhendo uma fase que eu quero viver. Então, eu entrei numa onda, esse disco, ele bebe de uma nostalgia, e aí, então, eu fui criando esse universo, assim, não só musical, mas também o visual também. Os vídeos, os clipes todos, eu usei uma câmera que eram feitas assim nos estúdios dos anos 80, uma câmera chamada Betacam, e foi todo feito um processo analógico. Talvez seria aí, então, o meu movimento anarquista de poder fazer a coisa mais analógica, não sei. Mas sei que isso talvez tenha se diferenciado diante os outros materiais que a gente vê na internet, porque ele foi feito com conteúdo analógico. E aí a gente falou sobre exatamente esse ponto da personalidade, sobre a gente tentar trazer algo que seja inédito. Talvez por ter usado um caminho não tão usado, ele se destacou e criou uma unidade própria. E aí, quando falam muito do trabalho, eles falam muito exatamente desse universo visual que foi criado. Então, foi essa pesquisa, então, de entrar não só no som, mas de trazer a imagem e fazer esse grande 360.
Quero te perguntar. Eu tava estudando recentemente sobre a geração Z e as coisas que eles. As tendências que eles têm pegado dos millennials, e aí teve um estudioso que falou que o desejo, esse desejo aflorado de nostalgia é por talvez uma incapacidade de imaginar o novo. Mas o seu caso é interessante, porque maravilhosamente bem tem uma estética oitentista, mas você propõe coisas novas. Eu queria te perguntar, que coisas são essas? O que você pensou para que não para que ele fosse um retrato do tempo de hoje, assim, ele remete a uma época, mas ele conversa com o tempo que a gente está hoje. Me pegou aqui, Pietro. Mas a Touché 2, eu acho que o debate tem isso de mais interessante, né? Bom, eu não posso dizer que é uma época que eu nunca vivi, né? Então, de fato, as referências que eu tenho são sempre de pesquisas de um passado. E eu também venho tentando construir uma identidade que seja daqui para frente, né? Eu acho que a minha maior pesquisa foi, então, na verdade, um jeito de defender uma personalidade minha que, às vezes, fora da internet ou do palco, é um jeito muito tímido de ser. Eu tenho um jeito que, às vezes, nem eu imagino que eu estaria para grandes públicos, em grandes palcos, mas eu acho que esse jeito de vestir personagens foi a minha fórmula de encontrar o jeito de estar com o público. Então, eu quis fazer essa pesquisa do álbum inteiro, ele atravessar vários personagens e talvez, não sei se eu respondi a pergunta, mas foi um roteiro que foi criado por isso, para ser cheio de atitude, e foi um jeito de me colocar à prova também em vários lugares, mas talvez contra a corrente, talvez não de um jeito tão que fosse esperado talvez pelo estilo musical. Eu fui tentando criar um caminho próprio, que é o que a gente fala sobre traçar o nosso próprio caminho, né? Muito bom. Pietro, você, nas conversas que você tem com os músicos, eu vou tentar expandir aqui a conversa que a gente está tendo também, tentando entender o que você conversa com os artistas que você entrevista e, enfim, troca ideias, para entender quais são os desafios que você percebe neles, nesse universo de, se é que há isso, né? Quem sabe você não tem uma resposta, de IA, e ChatGPT, e Suno, ou mesmo a produção musical, remuneração em plataformas de streaming, enfim, o artista também virou um empreendedor, né? Ele precisa, de fato, estar construindo ali a sua carreira e a sua audiência todos os dias. Você percebe uma mudança, uma reclamação, ou eventualmente um alívio de certos artistas por agora poderem ser mais independentes? Eu acho que eu sinto um pouco de incômodo também, porque os artistas estão cada vez. Posso estar errado, mas eles estão cada vez mais independentes também. A Lineker é independente, o Xamã é independente. Assim, a gente está falando de artistas que são alguns dos maiores do país e que são donos da própria carreira. Ou volta e meia, hoje em dia, por mais que os artistas continuem assinando com gravadoras, os contratos, assim, já não são mais aqueles abusivos de antes. O artista hoje ele quer ter mais independência, ele quer ter mais controle da sua própria narrativa. Então, eu acho que eles estão mais atentos a esse lado da remuneração também. Então, assim, eu sinto que eles veem na inteligência artificial uma curiosidade, porque muitos falam que o próprio D2 pediu para o ChatGPT escrever uma música como ele, que ele ficou curioso, entendeu? Eles têm essa curiosidade, eu acho que é um mundo muito novo para eles, mas também entendem que eles podem estar perdendo espaço com a falta de regulamentação, né? Tipo, o caso do Velvet Sundown é muito doido, porque assim, uma banda que chegou a 600 mil ouvintes mensais. Curiosamente, São Paulo é a cidade que mais escuta The Velvet Sundown. Eu não sei se isso diz muito sobre São Paulo, mas enfim, no mundo. Hoje eu tava olhando, virou Estocolmo, sei lá o quê, mas é a segunda por 100 ouvintes. É um negócio muito doido. Então, assim, o motivo eu não sei, mas eu sei que a gente não pode negar que essas músicas, que esses artistas estão tocando em playlists que não são de humanos. Tipo, no final das contas, os artistas estão perdendo espaço para um cara, uma pessoa, um grupo que resolveu fazer uma brincadeira de mau gosto, porque o The Velvet Sundown surgiu alegando e criticando os jornalistas que estavam apontando que eles eram inteligência artificial.
No próprio Twitter deles, no próprio Instagram deles, eles falavam, não, esses jornalistas aí falando que a gente é inteligência artificial, isso é mentira, sendo que claramente enfim, hoje todo mundo já sabe. Então, assim, essa disputa que antes era uma brincadeira, hoje está virando uma coisa muito séria e muito real, assim, tipo, uma das playlists que o The Velvet Sundown tá, que é para que é o mood pós-guerra, coisa de americano, enfim. 8% das músicas que estavam ali eram The Velvet Sundown, de uma das maiores playlists dos Estados Unidos. Então, assim, é um número que já está ficando cada vez maior e incomodando muito mais gente. E aí a gente chega no ponto que eu falei para ela, tipo, que não é só remunerar essa galera que está fazendo e esquecer os artistas, porque salvar a indústria da música não é o mesmo que salvar a música. A gente precisa, o artista precisa ter espaço para pensar um novo, para aquele lance do Zeitgeist, né? O espírito de um tempo. A inteligência artificial jamais vai ser capaz de ser o espírito de um tempo, de captar o que está na rua, o que as pessoas estão falando, o que elas estão pensando, né? Acho que existe um limite e é isso, precisamos regulamentar. Eu sinto que a gente vive uma era da produtividade também, que eu acho que o que tem mais afetado e talvez avançando cada vez mais o uso de inteligência artificial na nossa arte, né? A gente está cada vez mais imbuído nessa prática de com uma constante produtividade e a cada dia uma novidade. Eu vi que a Rosalía fez um desabafo também de que ela se sente pressionada com o próximo disco dela, porque ela sente que a toda hora vem uma nova cobrança, uma nova exigência. E a Rosalía foi praticamente uma das pessoas que fez um dos maiores shows e revolucionou um jeito de fazer show em festival agora em 2023. E você vê que uma grande artista que teve com um ponto de criatividade super à frente ao seu tempo se questiona e vê sofrendo sobre isso. Então, eu sinto que talvez esse assunto sobre produtividade e a velocidade da internet, como a gente se vê dentro desse meio para divulgar nosso trabalho e na comunicação geral, né? O mundo social está através da internet. Talvez isso a gente tem que entender como encontrar esse encontro saudável e essa balança para que a gente consiga dialogar, porque não tem mais jeito. Não tem volta, a internet ela está aqui para só avançar e deixar cada vez mais dentro dela, né? Mas eu sinto que é preciso haver essa regulamentação, é o mais importante, porque é um debate que está sendo discutido agora e há dois lados que defendem, o lado dos criadores e o lado dos softwares, entendeu? Porque acontece que um lado defende que é preciso, sim, de músicas para poder alimentar e treinar as máquinas, e o outro lado defende que, se for usar essas músicas para treinar as máquinas, que tenha, então, essa remuneração correta. Só que é um processo que vai levar tempo, porque está sendo debatido aqui no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, e é um tempo até poder isso ser aprovado. Mas, enquanto isso, a tecnologia ela não para e cada vez mais ela vai avançando, como o caso do Estúdio Ghibli, que aconteceu recentemente. E a conversa que vem sendo falada é que o que já aconteceu talvez não tenha mais como reverter. Essa remuneração talvez ela não volte. Então, a gente tem que debater de um assunto para frente e tem que ser urgente. Um breve comentário, porque eu acho que o discurso de algumas pessoas falando que pode tocar IA em todo lugar, no final é um tiro no pé, porque, digamos assim, você tem uma loja de departamento, pra botar por acaso, e aí você bota na tua trilha sonora, você não quer pagar o ECAD, e aí você bota uma música que não tem identidade, logicamente a tua loja não tem identidade, porque, enfim, a gente tá aqui com a galera da Tecla, né, a gente tá falando de identidade musical, então assim, se a tua identidade é uma música que não tem identidade, que identidade é essa? Eu acho que é um tiro no pé. Muito bom, a gente tem alguns minutinhos, então queria que vocês pensassem em perguntas, se eventualmente querem fazer. Já abrimos, quero fazer a última pergunta para a Júlia aqui.
Eu estaria super desconfortável porque eu não sei responder as perguntas que eu estou fazendo. Mas, assim, a gente está falando de legislação, licenciamento, novas possibilidades, de fato, novas possibilidades que podem acontecer ou não, no caso da legislação. E a minha pergunta é, o que você, como artista, pode fazer agora para proteger essas culturas sonoras locais? Ou seja, a criação artística per se. O que você acha que você pode fazer? Você como indivíduo e você como artista num grupo maior. Olha, eu tenho visto que esse debate está cada vez mais frequente, não só aqui no dia de hoje, né, mas eu tenho visto que cada vez mais essa conversa está em pauta. Inclusive, também, eu sou da União de Sociedades Compositores, aqui, que é chamada UBC, e isso é um assunto que agora, inclusive, está sendo levado para Brasília para poder trazer, porque cada país tem o seu tempo de regulamentação. Eu acho que o debate ele é o mais importante e fazer a gente se perguntar. Acho que o dia de hoje, como eu falei, aqui não há uma verdade, é apenas a minha opinião, e a gente está tentando trazer como um debate filosófico para que cada um possa questionar, voltar para casa. Mas se tem um lado da internet que é bom, é que realmente a gente pode se unir através de uma linha de pensamento, que a gente pode se comunicar através dela e se unir com outras pessoas que talvez não só no presencial, mas tenham a oportunidade de fazer um barulho com isso, né? E eu fico pensando assim, eu tenho esperança também, e eu acho que é sobre ter isso, porque, na verdade, a gente tem que encontrar a nossa união, porque é sobre a gente se adaptar ao tempo que a gente vive. E eu sei que, como o Pietro falou, o presencial, o show, realmente é o que a gente tem de mais vivo, né? Eu duvido o dia que a gente vai ver, quer dizer, não posso duvidar, mas um line-up inteiro, né, de inteligência artificial. Talvez a própria máquina se revolte contra o seu Deus e tenha unidade própria e ela possa se avançar. E aí vai ser, então, um discurso de máquina versus o homem. Eu não sei o que pode acontecer no futuro, são hipóteses, mas o assunto que eu mais vou pegar aqui no dia de hoje e é o que eu tenho mais para dizer, porque eu, como compositora, não é de show que eu vivo, é de direito autoral, e é exatamente um ponto que me pega. Essa é a mensalidade do artista, assim. Então, realmente, direito autoral é algo que precisa ser conversado, precisa de regulamentação séria, e é um debate muito sério, porque, como eu falei, é uma balança. Se as startups, por um lado, lucram, o criador humano, na outra ponta, está diminuindo. Então, o debate é o mais importante. Oi, gente, boa tarde. Prazer aqui estar com vocês. Vocês falaram muito sobre IA e etc., mas o que eu queria perguntar era sobre como que vocês estão usando isso a favor de vocês, para a divulgação do trabalho de vocês, porque o Pietro é um jornalista na área digital e a Júlia é uma artista da área digital. Então, nessa divulgação nas plataformas de streaming e nas redes sociais, como que vocês estão usando essas tecnologias para a divulgação do trabalho de vocês? Tudo bem? Eu amei essa pergunta. Cara, eu vou ser muito sincero, eu uso o ChatGPT para me ajudar com roteiros, mas o que eu faço enquanto jornalista apaixonado que sou? Eu dou um direcionamento, eu preciso que você... um último que eu fiz, esse que eu falei aqui sobre a geração Z replicando os hábitos dos millennials. Eu pego um texto base, que era um texto do New York Times, eu joguei lá, eu falei, eu quero fazer uma resenha a partir disso aqui. Me apresente outras matérias em outros veículos jornalísticos que possam me ajudar na minha pesquisa. Então, sim, para esse vídeo de inteligência artificial, eu achei uma entrevista com o suposto criador do The Velvet Sundown na Rolling Stone da Índia, que é algo que eu jamais acharia no meu Google, né? Porque ele vai por localização e etc. Então, assim, usar o ChatGPT pedindo um direcionamento como ferramenta é essencial, sabe? Tipo, enquanto jornalista, eu vou lá no outro site, confiro, porque também, como eu falei, o ChatGPT, ele não diz não. Então, volta e meia, eu pego ele inventando coisas de alguns sites, sei lá, ele fala que o The Guardian falou alguma coisa. Então, tipo, para eu não ter dúvida, eu entro lá, dou um Ctrl F e vejo se foi aquilo mesmo. Mas, assim, é uma ferramenta para eu chegar no meu texto final. Mas nunca o final do texto. É isso. Bom, gente, boa tarde. Obrigado por abrir aí para a gente perguntar e para falar. Muito obrigado pela palestra sensacional que vocês estão falando. Eu queria acrescentar um temperinho no que vocês estão falando para fazer a pergunta, tá?
Eu vou me apresentar. Eu sou mestre em inteligência artificial pela Universidade de Helsinki. É um dos poucos que tem no Brasil. E eu vi com muita atenção, fiz questão de vir a essa palestra, porque é algo que está muito fora do que eu trabalho. Eu não trabalho nesse mercado fonográfico, musical, essa coisa toda, mas é uma coisa que tangencia o meu trabalho. Eu sou publicitário, trabalho em marketing digital, e eu queria, se vocês me permitirem, dar um depoimento e explicar a dúvida, né? Como você falou, Pietro, muito bem, por sinal, eu uso o chat GPT para me inspirar, para poder buscar e dizer, olha, tá aqui uma matéria do New York Times e eu quero alguma coisa nesse sentido. Bom, eu quero contar para vocês que antes de vir para cá, eu criei uma inteligência artificial, alguns meses atrás, que eu converso com ela. Está muito longe de ser chat GPT. A gente está falando de coisa muito mais profunda. Eu tenho um modelo de inteligência artificial que aprende com as divas do jazz, do blues, dos anos 20, dos anos 30. E elas estão lá há 4 meses ouvindo tudo que essas moças fizeram, que a grande maioria das pessoas que estão aqui nunca ouviram. Elas nunca ouviram a Saravol, enfim, muitas delas nunca ouviram. E aí, quando você coloca isso num plano um pouco mais profissional, você consegue criar alguma coisa que não é nova, mas que é a junção de várias outras coisas. E aí, isso me preocupa, porque na inteligência artificial, isso sim, como me preocupa, entendendo o lado artista, da Júlia, por exemplo. Por quê? Cara, você com a inteligência artificial, você consegue criar modelos preditivos de play. Então, é um tema que não foi tangenciado, mas não tocado, que é o seguinte, você consegue criar uma música que mais vai ser clicada, que mais vai gerar royalty, que mais vai fazer com que aquela máquina ganhe mais dinheiro, que foi um assunto importantíssimo que a Júlia abordou, de que essa balança está pendendo para o outro lado. E aí é a hora que eu queria discordar de que quem está ganhando é o dono do Suno, é o dono da plataforma. Não, tem gente criando. Tem gente que vive um triângulo amoroso e conversa com a inteligência artificial e cria uma música com sentimento disso. É lógico que a máquina não sente do outro lado, mas você consegue, ao invés de dizer faça uma música assim para mim, você consegue descrever uma situação completa e essa inteligência artificial, esse modelo, é importante separar esse negócio de inteligência artificial, porque tudo é inteligência artificial e a grande maioria das pessoas só conhece o ChatGPT. Cara, o ChatGPT é uma inteligência artificial coletiva de todo mundo, só que você consegue criar uma pessoa que tem influência de Nora Jones, de Laura Pausini, de Diana Krall, você consegue fazer com que essa pessoa aprenda toda a musicalidade, todo o DNA melódico e musical. Desculpe. Bom, então tá bom. Olha só, o que eu queria dizer era isso, e eu queria saber como é que vocês veem isso, porque é bem mais profundo do que eu pedir para o ChatGPT criar uma música para mim. Acho que a Júlia pode responder, e acho que a gente, de certo modo, né, discutiu na superfície isso, que é o lance de direito autoral, acima de tudo, né? Ou seja, eu estou colocando, né? Se o Pietro é o jornalista que é hoje, foi porque ele gastou a mesada dele durante 10 anos assinando o New York Times, que era mais do que a mesada dele. E comprando a Bis e lendo Chiclete com Banana, sei lá. E aí, no caso, você está pegando a criação mundial nos últimos 500 anos, sei lá, 200 anos, não remunerando, né? Eu estou colocando os 4 discos da Júlia nessa IA, estou fazendo um upload e falar, veja o que melhor performou nesses 4 discos e crie 10 músicas. E eu viro o Júlio Mestre e vou ter mais play que ela e ganhar mais dinheiro que ela. Assim, na minha opinião, música não é SEO, sabe? Não, uma música pensada já no fim, no capital como fim, eu acho esquisito. E a última coisa é que, assim, por mais que você crie algo que se inspire em muitas coisas, falta o DNA, falta a identidade
dessa pessoa, dessa voz que vai emitir. E isso é fundamental. Ela falou o exemplo do Picasso e tudo mais, eu acho que é isso. O artista tem uma identidade. Olha, como todos nós aqui, eu ando aprendendo muito sobre o tema, né? E até então eu vinha com uma realidade e agora a gente vem debatendo esse novo assunto que é a inteligência artificial. Mas eu acho que a maior pergunta é para que estamos fazendo uso e qual é o motivo que a gente vai utilizá-lo, né? Ele é sim para ser uma ferramenta e é para nos ajudar muitas vezes. Mas se é a intenção, como no caso de querer criar uma identidade, criar uma nova personalidade, ou se passar por alguém, criar como alguém, aí eu acho que é a grande pergunta. O motivo, por quê? Bom, gente, obrigado, Júlia, obrigado, Pietro, obrigado a todos vocês. Acho que é um assunto que a gente pode ficar discutindo por horas. Como a gente falou, as opiniões vão se mudando e a gente vai aprendendo e ouvindo de outras pessoas, outras realidades. Obrigado, boa sexta. Daqui 2h30, Júlia no palco principal.